Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colosso Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 18ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 27 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa que seja encaminhado expediente legislativo à SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, solicitando a realização de extensão de rede de água até Aquim Vale, localizada na estrada Piraí-Passa Três, neste município. Os moradores da localidade acima mencionada não dispõem de tal benefício e, com o calor intenso dos últimos meses, vêm sofrendo com a falta d'água. Com a extensão de rede, irá trazer mais qualidade de vida às pessoas que ali residem. Sendo assim, a presente solicitação tem como objetivo amenizar as necessidades desta localidade que sentem a falta deste serviço público. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo. Que também nos apresenta o requerimento de número 28 de 2015. O vereador com assento nesta Casa Legislativa requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao superintendente da SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, solicitando a extensão de rede de água tratada na estrada Monte Sinai, no bairro Toca do Lobo, estrada da Fazenda Piúna, neste município. Os moradores da localidade acima mencionada vêm sofrendo com a falta deste serviço essencial à vida, e com a chegada do verão, o problema tende a se agravar, ficando os moradores na dependência de carros-pipa para realizarem o abastecimento de suas residências. Sendo assim, a presente solicitação tem como objetivo amenizar as necessidades dos moradores naquela localidade. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Indicação número 104 de 2015. Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que se faça a manutenção e recuperação da calçada, iluminação e playground do bairro Vale Verde, neste município. Parte da calçada do referido bairro encontra-se com rachaduras e afundamento do piso e com iluminação precária, o que torna inviável e de alto risco a vida dos que delas necessitam utilizar. Também o playground está em péssimo estado de conservação, podendo ocasionar acidentes em crianças que dele se utilizam. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, assino o vereador Charles Torres Dias, que também nos apresenta a indicação de número 105. O vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente que se faça manutenção e recuperação do mata-burro e substituição da tampa do bueiro localizada na rua Manuel Alexandre de Lima, número 459, bairro Asilo Pinheiro, neste município. A referida rua encontra-se com o bueiro
com o bueiro que está com a tampa quebrada, podendo ocasionar acidentes em pessoas que por ali transitam. Além disso, existe no local um mata-burro que precisa ser desobstruído, pois com as chuvas recentes o mesmo não dá vazão para tanta água. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do chefe do Executivo seu atendimento. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 106 de 2015. Wilden Vieira da Silva, vereador Prico. Vereador, usando as suas prerrogativas inerentes ao cargo, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, junto à secretaria competente, que seja estudada a possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva no bairro Saroli, neste primeiro distrito. O bairro acima citado é desprovido de área de lazer para as crianças da localidade, pois até então a única diversão para elas era um campinho de futebol que foi interditado pela Light, por medida de segurança, uma vez que por ali passava fios de alta tensão. A construção da quadra virá ao encontro dos anseios dos moradores do referido bairro. Entendendo ser uma reivindicação de grande alcance social, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito providências para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, assina o vereador Wilden Vieira da Silva, Prico, que também nos apresenta a indicação de número 107 de 2015. O vereador, usando suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a instalação de academias ao ar livre no bairro Saroli, neste primeiro distrito. A academia ao ar livre é uma iniciativa duradoura, eficaz, de baixo custo, com perspectivas altamente positivas para a interação social e a saúde da comunidade, e proporciona às pessoas com menos condições financeiras a praticarem uma atividade física. Embora os aparelhos tenham como foco os usuários da terceira idade, eles podem e são utilizados por pessoas de todas as faixas etárias. Por tais razões, entendendo justificada a presente proposição, aguardamos de Sua Excelência, senhor prefeito, providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 7 de abril de 2015, assina o vereador Prico. Comissões reunidas, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Lei número 9 de 2015, iniciativa do Poder Legislativo, passa a denominar-se Rua Celda Faria Sobrinho, a atual servidão localizada ao lado da Rua Cecília Rodrigues Torres, localizada no bairro Santa Teresa, em Piraí. Relatoria, vereadores Flávio de Almeida Ribeiro e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, do regime interno, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Trata-se o presente projeto de lei de número 9 de 2015, que altera a denominação da rua no primeiro distrito de Piraí, a atual servidão localizada ao lado da Rua Cecília Rodrigues Torres, localizada no bairro Santa Teresa. As razões que levaram o autor a prestar esta homenagem tão significativa, pois se tratava de uma moradora nascida e criada em Piraí, participativa e amiga com todos que com ela conviveram, falecendo muito jovem ainda, deixando um sentimento de pesar em toda a comunidade piraiense. Quarto, a Lei Orgânica do Município de Piraí dispõe da seção 4 das atribuições da Câmara Municipal em seu artigo 18, verbes. Artigo 18. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município, principalmente no que se refere ao seguinte: alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Em sendo assim, entendendo não haver óbice no que pertine ao objeto do projeto e, em consequência, opinamos favoravelmente a sua aprovação. Sala das Comissões, 7 de abril de 2015, assina o vereador Flávio de Almeida Ribeiro, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
o vereador Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, e os membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 7 de abril de 2015. Assina o vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 152 de 2015. Assunto: preste esclarecimento sobre a situação da dengue. Excelentíssimo senhor vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, cumprimentando, servimos-nos no presente de prestar esclarecimentos a Vossa Excelência, a essa Casa Legislativa, no tocante ao comportamento da dengue no município de Piraí, conforme a seguir elencado. Inicialmente, cabe dizer que a dengue é uma doença grave que pode matar. A dengue é transmitida pelo mosquito do Aedes aegypti infectado, que se reproduz em água parada, tendo como principal fator a prevenção no âmbito residencial. Não deixar a água acumular, uma vez que combater o mosquito transmissor do vírus da dengue é uma responsabilidade de todos, poder público e sociedade civil. Conforme dados do Ministério da Saúde, nos 3 primeiros meses deste ano, já foram notificados cerca de 8 mil casos de dengue no país, quase o total de todo o ano passado. Tal situação não é um privilégio ou infortúnio do município de Piraí. Esta é uma constatação de âmbito nacional, ocorre em todo o Brasil. No território de Piraí, pode-se afirmar que o dever de casa tem sido feito, além das ações de campo, do combate aos vetores. Anualmente é discutido com a sociedade e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde o plano de contingência da dengue, que prevê as ações a serem implementadas ao longo do período. O calendário oficial do Ministério da Saúde prevê a realização de 4 levantamentos de índice rápido para o Aedes aegypti, anualmente. Na região Médio Paraíba, que inclui o município de Piraí, foi pactuado a realização de 5 desses exames durante o ano, objetivando proporcionar maior segurança no controle da dengue. No ano de 2014, os LIRAs, levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, foram realizados nos meses de janeiro, março, junho, agosto e outubro, apresentando índice de alto risco em junho e baixo risco em outubro. Nos demais apresentou índice médio de risco. No ano de 2015, foram realizados 2 LIRAs, nos meses de janeiro e março, o primeiro apresentando índice médio risco e o segundo alto risco. No caso aqui, o de março apresentou alto risco. Traduzindo em números, de acordo com os mapas de controle semanal dos casos de dengue, em todo o ano de 2014, foram notificados 178 casos suspeitos, com 11 casos confirmados, todos sorotipo 1. Nos 3 primeiros meses de 2015, até a 13ª semana epidemiológica, foram notificados 124 casos suspeitos, com 9 confirmações, também do sorotipo 1, fato que eleva a taxa de incidência por 100 mil habitantes em mais de 100%, de um ano para o outro. 155,81 em 2014 e 380,72 em 2015. A título comparativo, na 13ª semana epidemiológica de 2014, foram registrados 83 casos notificados e nenhum confirmado. Em 2013, o sorotipo circulante foi o tipo 4, sendo registrado 442 casos notificados e 66 confirmados. Veja, senhor presidente, senhores vereadores, que apesar dos esforços e ações implementadas, houve uma diminuição nos casos notificados e confirmados em 2014, em relação a 2013, voltando a aumentar em 2015, o que demonstra comportamento cíclico do mosquito do Aedes aegypti, independente das ações desenvolvidas. Vale ressaltar que os profissionais de saúde passam por treinamento e capacitação periódica, a fim de atualizar os conhecimentos sobre as formas de combate, controle e tratamento da dengue, sendo a mais recente, no dia 1º de abril do corrente ano, com a oficina realizada com a equipe da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para avaliação das condições de assistência no município, em decorrência de eventual risco de epidemia. Para confirmação dos dados registrados no âmbito do município de Piraí, estamos anexando cópia dos mapas de controle dos casos de dengue, mês a mês, dos anos de 2014 e 2015, inclusive por área de atuação das equipes da Estratégia de Saúde da Família, bem como a totalização de 2013. Finalmente, é importante destacar que não há qualquer tipo de sonegação de informação aos poderes públicos constituídos, aos usuários e à sociedade civil organizada, seja através do Conselho Municipal de Saúde ou nas audiências públicas quadrimestrais realizadas na própria Câmara Municipal de Piraí, através de relatórios sobre as condições de saúde e de qualidade dos serviços de saúde, nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Especificamente, no campo da vigilância em saúde, nas audiências públicas quadrimestrais realizadas na Câmara Municipal e no consolidado anual, são apresentados dados sobre os nascidos vivos, cobertura vacinal, imunização, óbitos, percentual de cobertura no controle da dengue, relativamente aos imóveis visitados, distribuição dos casos suspeitos e confirmados de dengue por unidade de saúde, sorotipo circulante e taxa de incidência por 100 mil habitantes. Para fins de cálculo de taxa de incidências, temos alta incidências, mais de 300 casos por 100 mil habitantes, média incidência, entre menos de 100 e mais de 300 casos por 100 mil habitantes, e baixa incidência, menor que 100 casos por 100 mil habitantes. Sendo que se oferece para o momento, renovamos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária municipal de saúde. Aí ela apresenta os dados aqui, depois eu passo para os colegas. É isso, presidente. Muito obrigado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, a gente ontem comentou aqui sobre a crise vivida no momento, a crise política principalmente, que a gente está... Então, presidente, dando andamento naquilo que eu comentei ontem sobre a crise política que a gente vive hoje, precisamente vindo da União Federal e que, às vezes, em alguns momentos, reflete também no nosso município, eu tenho uma série de leituras e que a gente vai fazendo e vai formulando o quebra-cabeça. A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, ela teve uma atitude, logo assim no segundo mandato, foi aquela escolha do ministério. Eu acho que foi uma escolha extremamente infeliz para os padrões de um partido de esquerda, como é o Partido dos Trabalhadores, e que hoje até está num desgaste gigantesco aí. Hoje a gente falar que pertence ao PT, que é o meu caso, é ser tido como um criminoso. E na quinta-feira vai responder lá na CPI o tesoureiro da campanha, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores,
aquelas delações premiadas que foram colocadas, ele vai ter que responder uma série de questões lá na CPI. A CPI, para mim, nada mais é do que um jogo onde se mede as forças lá para polarizar o comando da política brasileira. É um show tremendo. Hoje a CPI é dominada pela parte do PSDB, boa parte do PMDB, e aí vão arguir o João Vacari Neto, que é o nosso tesoureiro aí do Partido dos Trabalhadores. E eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu vejo que tem figuras importantes, que teve um momento bonito na história brasileira, que foi uma boa distribuição de renda aí através dos benefícios sociais aí que foram extremamente benéficos para a população, e também a parte da valorização do salário mínimo. O Brasil deu um salto enorme aí, na base da pirâmide principalmente, quando a gente viu que a classe mais humilde conseguiu ascender na classe de consumo aí, teve um sucesso maravilhoso. Mas a Dilma, no seu segundo mandato, faz a escolha daquele ministério e escolheu gente que é extremamente ligado à direita, ao lado conservador. Além disso, ela deu 2 ministérios que foi para premiar aliados e esvaziar um pouco a força do PMDB. Ela deu um para o Kassab, que é um ex-prefeito de São Paulo, do PSD, é o Ministério das Cidades, que tem uma abrangência gigantesca. E deu o outro para o PROS, que era do Cid Gomes, que estava como ministro da Educação. Infelizmente, através de uma palestra lá, ele fez algumas colocações, colocando a situação do Congresso Nacional, dizendo que lá tinha entre 300 e 400 achacadores, e aquilo fez com que toda a base do governo e até a oposição levasse ele até o Congresso Nacional para poder provar e responder uma série de perguntas. Ele, como ele não mede as palavras, acabou sendo detonado no mesmo dia. E a gente tem observado assim, o Renan Calheiros é aquele homem que tinha uma amante em Brasília, uma jornalista muito bonita, e que tinha um filho com ela. Quem pagava a pensão alimentícia era Mendes Júnior, tanto que ele precisou renunciar naquele mandato passado. Quando foi agora, ele tinha um diretor na Transpetro, Sérgio Machado, durante mais de 12 anos, nomeado por ele, que devia de alimentar ele economicamente ali com uma verba altíssima. O cara também foi destituído. Então aquilo acho que vai acumulando algum desgaste, alguma raiva, e ele trouxe isso para a frente política. Hoje a gente tem, lá no Congresso Nacional, o Renan Calheiros extremamente ferido por essas situações que não atendem o que ele está querendo como a base dele ali, o espaço para poder se criar. E também não é diferente com Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi, na época do Collor de Mello, o grande arrecadador de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Depois teve uma ascensão também grande com o Garotinho, através da Rádio Melodia, do Francisco Silva, que era o dono da Rádio Melodia. Chegou a ser presidente da SEAB. E até a minha empresa, que eu trabalho, a SEDAI, no governo Garotinho, ele mandava em tudo. Ele mandava no fundo de pensão, na caixa de assistência e mandava na SEDAI. Entre 5 diretores, ele tinha 4. Era tudo nomeado pelo Eduardo Cunha. E agora, quando ele veio candidato a presidente da Câmara, o PT lançou um candidato, o Arlindo Chinalha. E aquilo causou um ódio muito grande. Ele agora está fazendo o que ele pode para acabar de destruir Dilma Rousseff. E isso quem sofre é a nação brasileira. Não tenho dúvida. Hoje, inclusive, ele botou para votar uma medida anti-classe trabalhadora, que é a terceirização completa de serviços estatais. Está regulamentando aí a parte da terceirização. Eu não sei se foi aprovado, a gente depois tem que ver na internet aí. Ele já trouxe agora para votar, depois de 20 anos, a maioridade penal passando para 16 anos, com certeza vai ser aprovado. Hoje nós temos um Congresso, em torno de 217 deputados, extremamente conservadores. Uma série de avanços que teve aí na área do LGBT, desses casamentos da união estável de pessoas do mesmo sexo, isso tudo provavelmente com a ascensão desses deputados e do comandante lá, que a gente chama ele até de primeiro-ministro, Eduardo Cunha, provavelmente uma série disso pode dar
um retrocesso muito grande. E a Dilma está vivendo hoje um momento dificílimo, que, além disso, ela ainda tentou, para poder fazer uma base parlamentar que fosse mais próxima a ela, e ela pediu que criasse mais um partido político, que era o PL. E o Kassab chegou a dar início nisso, o PMDB já se movimentou, já barrou, provavelmente não sai mais o PL. E aí aquilo gerou um ódio muito grande. Hoje a base é uma base rebelde. Nós estamos vendo lá uma série de medidas provisórias aí e uma série de mudanças que precisa na parte econômica, dificilmente passarão na Casa Legislativa. Isso a gente tem observado que vai trazer danos irreversíveis à nação brasileira. A gente vê que tem um comando central, a gente tem o sistema presidencialista, foi a população nossa que escolheu o sistema presidencialista, mas ele tem momentos que tem os seus defeitos, tem dificuldades. Um presidente, quando vai mal avaliado, toda a nação brasileira sofre. É uma coisa que realmente a gente tem que rezar e pedir a Deus para que a gente saia dessa situação econômica. A parte econômica está indo muito mal, porque a inflação deu uma certa disparada. Estamos vivendo um momento aí dificílimo na área do emprego. Esse escândalo da Petrobras, a gente fica observando, não existe nação no mundo que possa segurar uma situação dessa. As maiores empreiteiras do Brasil, que geram aí milhões de empregos, que mexem com milhões de cifras, estão todas elas hoje enroladas lá com o negócio da Petrobras. Imaginem vocês, a Halliburton, que é uma das maiores empreiteiras do mundo, ela tem contratos com a Petrobras. Aí, de uma hora para outra, começa-se multinacionais entrar nessa área. Vai gerar um desemprego muito grande, rendas, já que a gente já vê que são infinitas, indo embora do Brasil. A situação realmente da infraestrutura não se troca de uma hora para outra. Chegou a 16 empreiteiras que faziam parte daquele cartel, chegando até 23 das maiores empreiteiras do mundo e do Brasil são as maiores. Então, o que acontece? É um desemprego muito grande, é um choque na economia, uma série de credores sem receber, realmente um problema institucional hoje que a gente não sabe o que vai acontecer. Essa CPI, a gente tem visto aí, a gente sabe que começou, não sabemos como vai terminar. É o Brasil hoje realmente vivendo uma situação de uma grande convulsão que peço a Deus que ilumine lá a cabeça dos nossos governantes, desses parlamentares que compõem lá as duas casas, tanto o Senado quanto o Congresso Federal. Tempo encerrado. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Queria fazer um breve comentário sobre a fala do nobre vereador Alzimiro, onde ele comenta a questão partidária, no caso do PT, essa descriminalização que existe. Ela realmente é algo, nobre vereador, que eu não concordo, eu acho que isso não pode existir, não deveria existir. Não se trata de todo o partido. Existem realmente pessoas, elementos que mancharam a imagem do partido. O partido do PT teve uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país nos últimos 30 anos. Deu uma enorme contribuição para o desenvolvimento social, o desenvolvimento na área do trabalho, área trabalhista, que era uma necessidade. Nós conseguimos melhorar as condições de trabalho dos nossos operários, dos nossos trabalhadores, da indústria, do comércio, de todas as áreas, em função dessa grande luta que o PT estabeleceu no país. Então, isso não pode deixar de ser considerado, deixar de ser visto. Infelizmente, o momento do PT é ruim, por ele estar na administração. Quem está lá é ele. E aí, obviamente, que a carga sobre o nome do PT é muito maior do que em cima dos outros partidos. Mas eu tenho essa opinião, essa visão sobre a coisa, não, vereador? E falando sobre isso, comentou-se aqui também a respeito da questão do Congresso e do Senado. Nós temos um momento importante, muitas discussões estão acontecendo, nós temos hoje uma matéria que deve ser votada hoje, que o nosso atual presidente, já aqui citado, Eduardo Cunha,
né, diz que não vai adiar a votação, que é o projeto que trata da terceirização de mão de obras no país. Há alguns pontos obscuros ainda nesse processo, principalmente no que diz respeito à atividade afim, né, para que as pessoas entendam. Você tem atividades meio e fim. Né, atividades meio. Numa escola, por exemplo, você tem a pessoa que faz a merenda, o merendeiro ou merendeira. Você tem, isso é uma atividade meio. Você tem o faxineiro. Isso você pode contratar, pode terceirizar. Mas qual é a atividade fim da escola? É o professor, é dar a aula. Então, esse não pode, nessa primeira etapa, nesse primeiro projeto, ele não poderia, não entraria nessa discussão, nessa nova lei. E alguns entendem que deve. Então, é uma coisa que deve ser discutida, na minha opinião, um pouco mais discutida. A casa, se vai votar ou não, vai para o Senado vai ter que discutir, voltar, enfim, para a gente poder chegar aí a um denominador. O fato é que nós não podemos negar, não, vereador Alzimiro, com o Eduardo Cunha, nada está ficando engavetado até aqui. Está tirando um monte de projeto da gaveta e botando para fora. Projetos que estão lá há 15 anos, 20 anos e ninguém fazia. Independente das suas outras qualidades, né, ele tem essa, a de que realmente até então não se trata de um engavetador. É um presidente que está colocando as coisas para rodar. Uma outra questão que eu queria comentar, muito importante, eu vi hoje um pronunciamento da presidenta, como ela gosta de ser chamada, e alguns estudiosos discordam por entenderem não existir o termo presidenta. Em parceria inédita com o governo, se une os órgãos do judiciário, provedores de internet e grandes empresas como Facebook e Twitter para a criação de uma ouvidoria de direitos humanos na internet. Iniciativa estimula a denúncia de violação de direitos humanos no meio virtual, escondidas no anonimato que as redes sociais permitem. Algumas pessoas se sentem à vontade para expressar todo tipo de agressão, discursou Dilma. Tornar as redes um local de humanidade, no qual as pessoas se sintam respeitadas, valorizadas, é o objetivo da ação, acrescentou a presidente. O que está se criando aqui, na verdade, é uma ouvidoria. E a minha pergunta é, não sei se os senhores tomaram ciência disso hoje, já puderam acompanhar, se não, vão acompanhar com certeza. A minha pergunta é, até que ponto haverá eficiência nessa ouvidoria? Até que ponto essa ouvidoria poderá pesquisar e ir a fundo quando houver uma denúncia de alguém que, porventura, possa ter se sentido ofendido, agredido através das redes sociais? Até que ponto o Estado, a União, vai poder interceder, vai poder chegar a esse usuário que agrediu, que ofendeu, e dar uma solução ao caso? Essa solução seria dada de forma via jurídica? Seria através do cancelamento da conta desse cidadão em uma dessas redes, de uma dessas empresas? Então há um ponto também a ser discutido aqui, porque seria ótimo, seria muito bom que se nós pudéssemos fazer com que a transparência realmente reinasse nas redes sociais. Dessa forma nós não teríamos mais os fakes. Nós teríamos as pessoas que realmente se apresentam, falam o que querem, falam o que pensam, mas sabendo das consequências. De que se o fizerem de uma forma errônea, desrespeitosa, agressiva, criminosa, terá que responder por isso. Então eu gostaria muito de me aprofundar, se os senhores tiverem maiores detalhes sobre isso, por favor. Eu acho que isso aqui é um caminho realmente para a gente democratizar as redes sociais. Fazer com que elas sejam um veículo realmente de comunicação, de expressão livre, ou livre expressão, como queiram, mas que também as pessoas que não respeitarem, que não a utilizarem da forma correta, possam ser punidas. Eu, particularmente, já tive alguns problemas com alguns usuários que são fakes, e eu já os ignoro, não respondo, porque são covardes. Não têm coragem de falar o que pensam, de dizer, ou tem medo por algum motivo qualquer, enfim. Mas isso é algo extremamente negativo para o processo de socialização e o processo democrático. Penso que, se realmente a coisa for adiante, está aqui um projeto que eu considero interessante, e só espero que a ouvidoria tenha também essa capacidade, tenha essa autoridade, o de fazer com que esses processos possam caminhar e nós eliminarmos aí das nossas redes sociais esses covardes que não se apresentam. Era isso, obrigado. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento 26/2015 do vereador Anderson da Silva Eco Estacato, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providência junto à Secretaria de Saúde para informar esta casa sobre o número de casos de dengue no município nos últimos 12 meses, discriminado mês a mês,
e também o relatório mensal das ações que foram realizadas no município de Piraí para o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Os senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado, mas creio que já, né, a gente já tem alguma coisa aí. Vamos ver se é isso o que Vossa Excelência queria, senão a gente encaminha de qualquer forma. Posso fazer uma parte, presidente? Eu agradeço, né, as informações que chegaram e, do meu humilde ponto de vista, elas teriam maior valia, né, peso de credibilidade, se todas as pessoas que são suspeitas tivessem sido examinadas. Uma vez que eu conheço pelo menos uma dúzia delas que não passaram pelo exame, dificilmente eu tenho como concordar em 100% do que está escrito aqui. Obrigado, boa noite. Passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Bom, só dando prosseguimento, ontem nós falamos aqui também sobre aquela fraude que aconteceu do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. O que a gente tem observado é que o brasileiro, principalmente aqueles mais abastados, tem uma cultura de sonegar. Eu observo alguns casos aqui para vocês. Houve uma época aí lá, o jogador de futebol Arthur Antunes Coimbra foi jogar lá na Udinese, na Itália, e eles têm que declarar as rendas lá. Os países europeus são extremamente rigorosos com relação aos ganhos que você tem ali. E houve uma sonegação e ele hoje é proibido de pisar em solo italiano, senão ele vai para a cadeia. A gente tem observado também que o brasileiro, que a gente observa no dia a dia, como aconteceu agora, recentemente, está aí nas manchetes, o Neymar foi vendido para o Barcelona. Está lá o ex-presidente, o atual presidente, o Neymar, os dirigentes do Santos, sendo acusado pela justiça espanhola sobre fraude na venda do Neymar para o Barcelona, que foi a sonegação botando os valores subestimados para não pagar os impostos devidos. E aí vai, quando foi localizado agora, lá no HSBC, na Suíça, 8.667 contas de pessoas que botam o seu dinheiro lá naquele banco estrangeiro, num país onde a gente tem isenção de impostos. Botar dinheiro no estrangeiro não é crime. É crime você não declarar, é você não pagar em cima disso. Então tem ali empresários graúdos, artistas, jogadores de futebol que estão com essas contas lá, que precisa realmente ser devassada, ver realmente se pagou os impostos, se está em dia com os cofres da Receita, ver se realmente houve algum tipo de crime nesse tipo de transação. E em cima disso tem diversos outros casos. Isso a gente vê que o Brasil é um país rico em escândalos, a todo momento surge um. Na seara, por exemplo, de partidos políticos, eu vejo, por exemplo, aonde começou esse maldito mensalão, foi lá em Minas. O Marcos Valério, que era o cara que financiava, o Eduardo Azeredo, que era o candidato a governo de Minas lá, foi tudo colocado como era feito o sistema que existia em Belo Horizonte. Não é diferente lá em São Paulo. PSDB manda há mais de 20 anos lá em São Paulo. Lá é o transalão, envolvendo a Siemens, a Alstom, empresas multinacionais. São milhões e milhões lá do metrô, da trens, na Companhia Paulista. Não foi diferente no governo do Fernando Henrique, nas privatizações. Aqueles consórcios fraudulentos que se formavam a todo instante para participar das privatizações pesadas no Brasil. Na área de siderurgia, na área de comunicação, na área de energia. Nada disso é diferente. O Sarney, quando pegou o Congresso lá, para aumentar aquele mandato dele para 5 anos, foi uma compra de votos, foi distribuição de rádio, esse instrumento de comunicação para diversos parlamentares. Depois a gente pega o Fernando Henrique, para poder ter a reeleição,
comprou uma série de parlamentares com uma série de recursos públicos. Depois veio o Collor de Mello, que ninguém vai esquecer jamais, confiscou o nosso dinheiro, aquela Zélia débil mental que fez o confisco de todo o dinheiro da nação brasileira, ficou lá mais de 2 anos aquele dinheiro retido, sem nenhuma correção, com desculpa de acabar com a inflação. Então, em cima disso, vem o processo do Fernando Henrique, que vende o parque industrial brasileiro quase que todo, em moeda podre, que não resultou em nada de benefício para essa nação. Gostaria de desafiar, a gente tem aí um telefone celular, eu tenho um ali, vê quanto custa um negócio desse aí por mês, que absurdo que é. Vê como é que é o sistema de telecomunicação no Brasil, sistema de energia, como é que encareceu. Então, tudo isso, a gente não viu benefício nenhum na saúde, na segurança, a gente não viu trazer benefício nenhum. E aí a gente vê o caso da Petrobras. Estão querendo acabar com a Petrobras para poder vender o pré-sal, para entregar para as multinacionais, para pegar essas empreiteiras brasileiras, desnacionalizar todas elas, botar na mão da Halliburton, da maior empreiteira do mundo, que vai lá para o Iraque reconstruir o que os americanos destruíram através da guerra. Então, gente, vocês não tenham dúvida, o projeto norte-americano, com essa hegemonia do dinheiro e bélico que eles têm, é destruir praticamente o mundo e fazer o mundo refém. América do Sul, seja lá no Oriente Médio, eles querem benefício para eles agora conseguem tirar petróleo do xisto, estão conseguindo manobrar o preço do petróleo a nível mundial. Os países que são inimigos deles, o Irã, a Venezuela, a Rússia, estão lá embaixo. Infelizmente, isso aí é a lei do mais forte engolindo aqueles que são mais fracos. É a lei da selva, é o capitalismo selvagem dominando o nosso mundo. E aí a gente vem falar aqui de financiamento de campanha. Gente, o Brasil é o sistema em que a iniciativa privada é que faz patrocínio dessas campanhas. Aí as pessoas jurídicas, que são as empresas, faz doações por dentro, oficial, lá botando no CNPJ, e faz o por fora também. Nós vimos isso a vida inteira. Qualquer campanha política que custa 400 milhões, 390 milhões, foi a campanha da Dilma, 393 milhões, como é que você arrecada um dinheiro desse? De onde vamos tirar? De onde vamos tirar? E por isso que a gente precisa reforma política séria, fazer um sistema de financiamento público da campanha lá para poder igualar todos os candidatos na hora que estão sendo candidatos ali, porque as empresas, não tenham dúvida, vai continuar predominando o sistema do capitalismo, do dinheiro. Não tenham dúvida disso. A gente vê lá, quem doou por dentro? 30 milhões, 50 milhões. Está lá oficializado o sistema bancário, o sistema das grandes empreiteiras, o sistema dos laboratórios. Todo mundo tem interesse nesse país hoje, o sistema de infraestrutura de um modo geral, e que um daqueles candidatos ganhe. Então, o que faz? Faz doação oficial e faz doação extraoficial também. E aí, a gente tem observado é isso. O sistema, infelizmente, ele tem corrupção, ele tem. Mas a pessoa faz doação por dentro, oficializando. Bota o CNPJ, abaixo do imposto de renda, faz uma coisa oficial. Mas também faz a doação no Caixa 2. Infelizmente, todas as campanhas, desde quando eu me entendo por gente, sempre tiveram Caixa 2. Existe o problema seríssimo desse financiamento privado das campanhas. É o interesse que existe de todo mundo que tem interesse de fazer transação com o governo, de ajudar a eleger um presidente, a eleger uma bancada lá dentro do Congresso, é importantíssimo. Os lobbies que vai lá defender lá, seja a área dos planos de saúde, seja a área da engenharia, seja a área dos laboratórios, seja a área do agronegócio, todo mundo tem lá sua bancada representando. O nosso país é feito de interesse, o mundo é capitalista, não tem jeito. E aí o que acontece? Está lá hoje essa situação gravíssima, precisamos de uma reforma política para que venha regularizar as eleições gerais, ver se bota essas eleições tudo junto, para diminuir essa despesa brasileira, que é um absurdo, paralisa quase um país aí no ano da eleição, e a gente precisa estar preparando. E aí o gasto para esse país dá uma paralisada, a incerteza do mercado, de um modo geral, fica duvidando do candidato A ou candidato B, e o país realmente, além do ônus, do peso, do absurdo que se gasta numa campanha política, principalmente hoje, com a parte televisiva e a parte
dos marqueteiros, gente. Os marqueteiros hoje, infelizmente, vai se gravar um programa para botar na televisão, são milhões. E o preço de um profissional desse é um absurdo. E aí vem as equipes que tem que trabalhar, é material que tem que distribuir, é o combustível que você tem que botar naqueles carros para poder trabalhar. Então é um gasto absurdo e que realmente a gente precisa aí de uma regulamentação pelo novo Congresso que está lá hoje, querendo dar exemplo de todas as formas, ver se bota realmente uma campanha de eleições gerais, uma campanha com o voto majoritário, uma campanha realmente que venha trazer partidos políticos que sejam mais fortalecidos, com melhor representatividade dentro do Congresso Nacional, porque o que a gente vê lá é uma salada, não tem ideologicamente ninguém lá identificado praticamente com nada. Então o que a gente precisa é que venha realmente uma lição desses erros que a gente está vendo aí em todos esses casos de corrupção pelo Brasil afora, que a todo momento vai aparecer um caso novo. É um caso querendo abafar o outro. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Mário Hermínio. Senhor presidente, posso usar a palavra daqui? É só para um esclarecimento. Eu vi aqui o demonstrativo da Secretaria de Saúde, muito bem elaborado, bem explicado, as estatísticas todinhas dos anos, muito legal. Só que a gente também pediu uma fiscalização melhor, porque antes, segundo informação de alguns conselheiros, antigos conselheiros, tínhamos aqui 30 agentes fazendo a fiscalização, agente da dengue. Hoje diz que tem 5. 5 para cobrir todo o município é muito difícil. O município é muito grande, muito difícil cobrir essas carências. E conscientização. Agora foi que eles fizeram um vídeo, né? Que também não está sendo divulgado só nas redes sociais, mas tem que fazer aí sei lá, carro de som, alguma coisa para conscientizar mais a população, já que está tendo esse enorme procura no hospital, né, de suspeita de dengue. Uma outra questão, senhor presidente, é que eu fiz um requerimento no dia 10 de março, pedindo a informação ao senhor prefeito, das secretarias competentes, do início das obras. Início. Ontem o excelentíssimo senhor vereador pediu o reinício. Eu estou pedindo, excelência, o início. Eu pedi anteriormente, em outro requerimento, e eles fizeram um angu de caroço e não mandaram a resposta que tivesse me satisfazendo. Eu preciso do início da obra do Posto de Saúde de Santa Anésia, da quadra esportiva de Rosa Machado, da Escola da Ponta das Laranjeiras e da creche de Arrozal. Agora, não adianta dizer, vem falar comigo, como mandou um monte de coisa, vem falar comigo. Não, eu quero por escrito a data dessas obras. Isso é transparência, a população está cobrando, eu preciso dar respostas a alguns munícipes que me cobraram essa reivindicação. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, sob a graça de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 13 de abril do corrente ano, a hora regimental. Boa noite a todos.